Havia certos dias em que o silêncio parecia mais barulhento do que qualquer tempestade, e naquela manhã específica, enquanto eu encarava meu próprio reflexo no espelho, senti como se estivesse olhando para uma estranha. Meu nome é Helena, e por muito tempo eu achei que entendia quem eu era, quais eram meus medos, meus limites e meus sonhos. Mas naquele dia, algumas semanas antes de completar 38 anos, percebi que toda a estrutura que eu acreditava ter construído em minha vida estava prestes a desabar. O sentimento não chegou como um impacto repentino, veio como uma rachadura fina no vidro, silenciosa, quase imperceptível, até que eu me dei conta de que a superfície inteira estava prestes a quebrar. Eu passara anos buscando algo que nunca soube nomear. Sucesso? Reconhecimento? Validação? Talvez nada disso fosse real, talvez fosse apenas a tentativa desesperada de preencher um vazio que crescia dia após dia. A verdade é que eu estava cansada, exausta. E não apenas por trabalhar demais, mas por carregar expectativas que nem eram minhas. Eu vivia no piloto automático, fazendo o que deveria, não o que queria. Porque, para ser sincera, eu nem sabia mais o que queria. Naquele dia, decidi fazer algo simples: sair de casa. Não para o trabalho. Não para cumprir obrigações. Apenas sair. Sem direção, sem propósito. Caminhei até meus pés desacelerarem e acabei parando em frente a uma cafeteria que nunca tinha percebido antes. O letreiro dizia Luna, com letras gastas que quase se confundiam com o fundo escuro. Senti uma estranha vontade de entrar. Talvez pelo nome. Talvez pela atmosfera acolhedora que eu conseguia sentir mesmo do lado de fora. Assim que empurrei a porta, fui envolvida por um aroma morno, confortável, quase familiar. O interior era iluminado por luzes âmbar, com móveis de madeira e fotografias antigas espalhadas pelas paredes. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. Escolhi uma mesa perto da janela e tentei, pela primeira vez em muito tempo, apenas respirar. Mas então a vi. A mulher sentada na mesa ao lado, com um caderno azul e uma caneta de tinta preta. Ela escrevia com uma calma tão profunda que parecia estar conversando com cada palavra. Seus olhos tinham algo que me incomodou, não por serem estranhos, mas por parecerem que me viam além da superfície. Era como se ela enxergasse algo que eu mesma evitava ver. Enquanto eu olhava o cardápio, percebi que ela me observava discretamente. Não com curiosidade invasiva, mas com uma atenção genuína. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso tranquilo, quase caloroso demais para uma desconhecida. "Você parece cansada", disse ela. A frase mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparada para lidar. Aquela mulher conseguia ver algo que eu vinha escondendo de todo mundo. Até de mim. "Tem sido um período difícil", respondi, meio sem graça. "Às vezes, continuamos andando mesmo quando já não temos forças", ela disse, fechando suavemente o caderno. "E isso cobra um preço alto." Antes que eu pudesse processar aquilo, o garçom colocou minha xícara na mesa. Nela, escrito em caneta azul, estava meu nome, Helena. "Como você?", comecei, confusa. Ela riu. "Eu presumi que fosse você", disse, apontando para a xícara. "E por que você tem esse olhar de quem está tentando encontrar respostas que ainda não sabe formular?" Aquilo me pegou de surpresa. Ninguém falava comigo daquele jeito. Ninguém me enxergava daquele jeito. Ela se apresentou como Clara, psicóloga. Mas havia nela algo diferente. Não era uma profissional me analisando. Era uma mulher que parecia carregar suas próprias cicatrizes e que reconhecia as minhas com facilidade assustadora. "Helena, me diga uma coisa", começou ela. "Qual foi a última vez que você ouviu a sua própria voz?" Não soube responder. Talvez nunca tivesse realmente ouvido. "Eu deixei de me ouvir faz tempo", confessei. Clara assentiu lentamente, como se isso fizesse sentido demais. "E quando foi que você se perdeu?" A pergunta veio como um impacto emocional. Tentei lembrar, mas era difícil localizar o exato momento. Talvez quando aceitei um trabalho que odiava porque parecia sensato. Talvez quando vesti a armadura da independência e me neguei a admitir que precisava de ajuda. Talvez quando me acostumei com a ideia de que ser forte era sufocar tudo o que doía. "Faz muito tempo", respondi, sentindo uma pontada atrás dos olhos. Ela se inclinou um pouco, deixando a caneta sobre o caderno. "Helena, existe uma diferença enorme entre viver e existir. E, pelo que vejo, você tem existido. Apenas seguindo uma trilha que não foi você quem escolheu. Aquilo doeu. Porque era verdadeiro. Mas e se eu estiver tarde demais para mudar?" Perguntei. "Tarde para quê?"
Ela retrucou. Para se encontrar? Para se libertar? Para começar? Não existe tarde demais, quando você está falando da sua própria vida. Só existe a coragem de admitir que você merece mais. Fiquei em silêncio, sentindo o coração bater com mais força. Era como se Clara estivesse colocando em voz alta tudo que eu havia enterrado debaixo de camadas de justificativas e medo. Eu tenho medo de parar e perceber que nada do que fiz valeu a pena, confessei, quase sem voz. E quem disse que precisa valer a pena? Perguntou ela. A vida não é um projeto a ser aprovado. Ela é feita de tentativas. E tentativas não são falhas, são caminhos. Você não veio ao mundo para corresponder às expectativas de alguém que nem sabe quem você realmente é, veio para se descobrir. Ela abriu o caderno azul e me mostrou uma frase. Você não fracassou. Apenas tentou se encaixar onde nunca pertenceu. Senti algo quebrar dentro de mim. Mas era uma quebra boa. Uma quebra necessária. Helena, disse Clara, você precisa parar de tentar ser aquilo que o mundo espera. Comece a ser aquilo que você ainda não teve coragem de admitir que quer ser. Foi nesse instante que notei algo estranho. Clara tinha lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas que pareciam carregar empatia, compreensão profunda. Você fala como se conhecesse a minha história, disse. Ela respirou fundo. Porque conheço histórias como a sua. Porque já fui como você. Porque também me perdi tentando ser alguém que os outros achassem suficiente. Havia uma dor em sua voz, uma dor que ecoava dentro de mim. E você se encontrou? Perguntei. Ela sorriu, mas o sorriso era melancólico. Ainda estou me encontrando. A diferença é que parei de fingir que não estou quebrada por dentro. Parei de colocar minhas expectativas nas mãos erradas. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Clara, como você fez isso? Perguntei. Ela respirou fundo e ajeitou uma mecha do cabelo atrás da orelha. Eu tive uma conversa, disse. Uma conversa que mudou tudo. Com alguém que me disse exatamente o que estou te dizendo agora. Que era hora de parar de sobreviver e começar a viver. Aquilo me arrepiou. Eu estava tendo com ela a conversa que ela teve com alguém. E talvez eu fosse ter com outra pessoa no futuro. Era uma corrente invisível de cura. E se eu não conseguir? Perguntei. E se eu tentar e falhar? Helena, ela disse, segurando minha mão com delicadeza, você já está falhando agora, mas no erro de não tentar. Fechei os olhos. Deixei que uma lágrima escorresse, silenciosa. Eu não sei por onde começar, disse. Comece pelo seu medo, respondeu ela. Dê um nome a ele. Depois, enfrente-o. Respirei fundo. Dizer o nome me assustava. Mas era necessário. Minha vida não parece minha, confessei. Ela parece uma coleção de decisões que tomei para agradar os outros. Estou cansada de me sentir uma figurante na minha própria história. Clara apertou minha mão com mais firmeza. Então escreva uma nova história. Agora. Hoje. Comigo. Disse. E ali, naquela mesa pequena, com cheiro de café recém-moído e luz amarela acolhedora, comecei a falar sobre tudo que eu escondia. Medos, frustrações, expectativas destruídas, sonhos engavetados. Clara ouvia tudo com uma atenção tão profunda que parecia segurar cada pedaço meu que eu deixava cair. Eu disse que temia decepcionar meus pais. Que temia não ser boa o suficiente. Que temia não encontrar amor verdadeiro. Que temia envelhecer sozinha. Que temia mudar tarde demais. Que temia existir sem propósito. Ela deixou que eu terminasse, respirou fundo e disse: sabe qual é o problema? Você sempre colocou sua felicidade nas mãos de alguém. E ninguém consegue cuidar de algo tão precioso quanto sua própria liberdade. Só você pode cuidar disso. O impacto daquela frase fez meu peito doer. Mas pela primeira vez a dor não parecia destrutiva. Parecia libertadora. Helena, continuou Clara, você tem vivido com medo do futuro porque ainda está presa ao passado. Está na hora de se soltar. E se eu cair? Perguntei. E se você voar? Ela respondeu. Foi a primeira vez em muitos anos que eu me permiti sorrir de verdade. Conversamos por horas. Sobre minha infância, sobre minhas escolhas, sobre tudo que mantinha preso dentro de mim como um segredo vergonhoso. A cada palavra que eu dizia, sentia um peso se desprender. Clara não oferecia soluções prontas, oferecia reflexões. Perguntas que me obrigavam a olhar para mim mesma com honestidade, sem máscaras. No final daquela tarde,
Quando o sol já se escondia e a cafeteria começava a esvaziar, Clara fechou o caderno azul e disse: Helena, antes de ir, quero que me prometa uma coisa. O quê? Perguntei. Que você vai se escolher. Aquilo impactou como um golpe emocional. Porque percebi, com clareza profunda, que eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha me escolhido. Sempre escolhia o conforto dos outros, a segurança dos outros, a tranquilidade dos outros, menos a minha. Eu prometo, respondi. Ela sorriu. Um sorriso bonito, cheio de significado. Então essa conversa terá valido a pena. Nos levantamos. Troquei meu número com ela, embora não tivesse certeza se ela realmente usaria. Quando saí da cafeteria e senti o vento frio no rosto, tive uma certeza profunda. Eu não era mais a mesma pessoa que havia entrado ali algumas horas antes. Eu me senti desperta. A partir daquele dia, tudo começou a mudar. E não porque o mundo ao meu redor mudou, mas porque eu finalmente mudei. Comecei devagar. Primeiro, tirei uma semana do trabalho. Depois, tive uma conversa honesta comigo mesma sobre aquilo que eu realmente queria. E pela primeira vez em anos, sentei para escrever meus pensamentos. Algo que sempre amei e que tinha abandonado por achar pouco produtivo. Escrevi sobre minha conversa com Clara. Sobre minhas dores. Sobre minhas descobertas. Sobre meu medo de falhar. E sobre meu medo ainda maior de não tentar. No fim daquela semana, pedi demissão do trabalho. Não porque eu tinha outro emprego à espera, mas porque percebi que permanecer onde eu estava era pior do que saltar para o desconhecido. Com o tempo, comecei a me reconectar com coisas que havia deixado para trás. Ler, caminhar sem pressa, conversar com minha mãe sem pressa, reencontrar amigos que eu havia afastado por vergonha de admitir que estava perdida. E também reencontrei Clara, algumas vezes, mas não como paciente, como alguém que se tornou parte importante da minha jornada. Mas a verdadeira transformação veio meses depois, quando eu finalmente entendi o que aquela conversa tinha despertado em mim: coragem. Coragem de ser imperfeita. Coragem de errar. Coragem de recomeçar. Coragem de escolher a mim mesma. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza que aquela tarde na cafeteria não foi um acaso. Foi um ponto de virada. Um encontro que mudou tudo. Uma conversa que me devolveu a vida. E se posso deixar algo para quem está ouvindo minha história, é isto. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos enxergue quando estamos invisíveis até para nós mesmos. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma única conversa. A conversa que me fez enxergar a vida diferente.